E aí, galerinha, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Bom, na aula de hoje, nós estaremos trabalhando esses três conceitos: adjunto adnominal, adjunto adverbial e o complemento nominal, ok? Vamos começar com o adjunto, tá? A palavra adjunto significa unido, próximo, auxiliar ou assistente. Em outras palavras, o adjunto é aquele que está próximo, unido, perto, auxiliando, tá? Ele pode tanto auxiliar o nome, que é no caso do adjunto adnominal, como pode auxiliar o verbo, que é no caso do adjunto adverbial, tá certo? Mas nós iremos começar primeiramente com o adjunto adverbial, beleza? Vamos lá. E o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é aquele que indica uma circunstância. Ele está sempre relacionado ao verbo e vai modificar o sentido do verbo, de um adjetivo ou até mesmo do próprio advérbio. Mas a função dele é indicar sempre uma circunstância, tá? Ele pode ser um advérbio, ele pode ser uma locução adverbial, ele pode ser uma oração subordinada adverbial. Então, tem três formas como o adjunto adverbial pode se apresentar na frase. Bom, vamos analisar agora a primeira frase para tentar entender como é que funciona o adjunto adverbial. Bom, amanhã voltarei de bicicleta àquela praça. Depois nós temos a frase: eles andam muito preocupados nos últimos dias. E João corre muito rapidamente. Nas três frases existem circunstâncias que indicam alterações tanto no verbo como no advérbio ou até mesmo no adjetivo. Então vamos lá ver como é que funciona. A primeira coisa que nós observamos é que os três verbos, certo, foram destacados. Voltarei é um verbo intransitivo, aquele verbo que não precisa de complemento, ele tem sentido completo. Andam, neste caso aí, é um verbo de ligação, que é um verbo que indica um estado, como o sujeito se encontra. E corre é um outro verbo intransitivo, como nós já sabemos, verbo que não precisa de complemento, tá? Bom, observe também que eles estão associados a outras palavras. O sujeito da primeira oração é amanhã. Nesse caso aí, é um sujeito que está relacionado ao pronome eu, já que o verbo é voltarei. Quem voltarei? Eu voltarei, tá certo? Então, nesse caso, daí o sujeito é oculto. No segundo caso, o sujeito é simples porque está ali, ó, presente, eles. E no terceiro caso, o sujeito é João, que também é um sujeito simples, pelo sujeito estar presente na frase. Vejam lá. Na oração, eles andam muito preocupados nos últimos dias, tá? Preocupados, nós chamamos de predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É aquela palavra que expressa uma qualidade relacionada ao sujeito. Por isso que recebe o nome de predicativo. Ainda analisando a frase, veja o que nós observamos. Existe uma circunstância de tempo, que é relacionada à palavra amanhã, que é um advérbio de tempo. De bicicleta é o meio pelo qual vai ser andado ou vai ser executada a atividade. E aquela praça relacionada a lugar. Então, na primeira frase, nós temos três circunstâncias. Uma circunstância de tempo, uma circunstância de meio e uma circunstância de lugar. Na segunda frase, nós temos lá muito, que indica uma intensidade, tá? E nos últimos dias, que indica mais uma circunstância de tempo. Na terceira e última frase, nós temos muito, que é uma circunstância relacionada à intensidade, da ideia de quantidade, e rapidamente, uma circunstância de modo. Então, nas três frases, o advérbio, ou melhor, o adjunto adverbial, ele veio caracterizado como uma circunstância de tempo, amanhã, de meio, de bicicleta, e de lugar, aquela praça, como também de intensidade, muito, no segundo e no terceiro caso, de tempo e de modo, nos últimos dias, como também rapidamente. Então, pessoal, o adjunto adverbial é aquela palavra ou expressão que ela modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, ok? Nós vamos agora estudar o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, como nós já aprendemos a palavra adjunto, é o que está junto, perto, próximo, auxiliando, tá? Ele vai ser utilizado para especificar, explicar, determinar um substantivo, que agora nós chamaremos de nome, tá?
pode ser um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral ou uma oração subordinada adjetiva. Então, dessas 5 formas aí, são as formas como o adjunto adnominal ele se apresenta na frase. Ok? Nós iremos agora aprofundar um pouquinho através dos exemplos para vocês entenderem melhor. O poeta inovador enviou 2 livros a seu amigo. Observe aí. Bom, o sujeito é o poeta inovador. O núcleo desse sujeito é o substantivo poeta. Tá? Observe outra coisa também. Tanto o artigo o como o adjetivo inovador são 2 palavras que estão especificando o substantivo poeta. Logo, eles funcionam como adjuntos adnominais. Ok? Vamos ver. As outras partes da frase, elas só vão ser analisadas, mas nossa função agora é só observar o adjunto adnominal. Então, enviou é um verbo transitivo indireto, porque precisa, direto e indireto, porque precisa de 2 complementos, um com preposição e outro sem preposição. Tá? E aí, 2 grandes livros é o objeto direto e a seu amigo é o objeto indireto. Tá? O núcleo do objeto direto de 2 grandes livros é livros, que é justamente substantivo, e o núcleo de a seu amigo é amigo, que também é um substantivo. Então, dá para observar aí, de acordo com essa forma como foi apresentado aí o slide para você, que o é um artigo, tá? Que ele está ali determinando o substantivo poeta, caracterizando o gênero, se é mais de um, no caso, como é apenas um aí, certo? Está no singular. A mesma coisa acontece com o adjetivo inovador, que está caracterizando também o gênero e o número. Inovador, né, por estar relacionado a poeta, certo? Bom, o numeral 2 caracteriza a quantidade, certo, de livros que foram lidos pelo sujeito, no caso, o poeta. Tá? E o pronome seu, que também está apresentado aí, lá no finalzinho, indica a quem pertence, certo? A quem pertence o livro. Então, está dando a ideia de posse e outras coisas mais. Então, o adjunto adnominal, a função dele é justamente essa: acompanhar o substantivo e, neste acompanhamento do substantivo, gerar, certo? Um auxílio, uma relação na qual o substantivo agora fique esclarecido, especificado, ou melhor, determinado. Certo? Bom, agora nós iremos para nosso último conceito, que é o complemento nominal. Já vimos que o adjunto adverbial, ele caracteriza um verbo, modificando de acordo com a circunstância, um adjetivo e também um advérbio. Tá? O adjunto adnominal, nós já percebemos que 5 formas nós podemos identificá-lo, através do artigo, do adjetivo, do pronome, do numeral, ou quem sabe até mesmo de uma oração, certo? Subordinada adjetiva, aquela que vai dar qualidade ao sujeito. E ele sempre vai estar relacionado ao substantivo. Então, todas as palavras que estão caracterizando, determinando, especificando gênero, quantidade, número, possessividade ou não, certo? Relacionado ao substantivo, são adjuntos nominais. Mas quem é o complemento nominal? Então, o complemento nominal, como o nome já fala, a ideia vem para completar. Todo verbo, ele tem o seu complemento que nós chamamos de objeto. Ele pode ser direto quando vem sem preposição e pode ser indireto quando vem com preposição. Já o complemento nominal, ele vem para completar um substantivo, tá? Ou um adjetivo, dependendo do caso, quando depois do verbo o substantivo aparece. E aí a gente vai analisar direitinho as frases para vocês tentarem entender. E é esse substantivo, adjetivo ou advérbio, que podem ser os nossos complementos nominais, ou a palavra que vai ser completada aqui é o nome, tá? Eles vêm sempre no sentido de completar a ideia de um verbo. E aí, para entender melhor como funciona, vamos analisar agora, certo? As atividades. Bom, ele tem orgulho do filho. Ela estava consciente de seus atos. Ela agiu favoravelmente aos amigos. A primeira coisa que nós observaremos e identificaremos é o sujeito. Ele, ela e ela. Tá?
Sujeito simples, porque apenas apresenta um núcleo. Depois vamos analisar os verbos, certo? Então, o verbo ter, no caso aí, tem, é um verbo transitivo direto, ou seja, é um verbo que ele não tem sentido completo, ele vai necessitar de um complemento, agora sem a preposição. Por isso que ele é direto. Já o verbo estava é um verbo de ligação. Ele indica um estado como o sujeito se apresenta. Tá? E o verbo agiu é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Mas ele pode ser acompanhado, tá? Por um adjunto adverbial ou, dependendo do caso, como a gente vai construir agora, certo? Dando a ideia de um complemento nominal. Porque como um complemento nominal pode também ser advérbio, entra aí a ideia também do adjunto adverbial. Depois observe que existem o resto da frase, que nós chamamos de complemento. O sujeito, o verbo e o complemento. Só que esse complemento ele pode ser verbal, quando ele vem depois do verbo e completa o sentido do verbo, transitivo, ou ele pode ser nominal, quando ele vem depois de um nome. Tá? E esses nomes geralmente é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos aprofundar mais um pouquinho para a gente tentar entender melhor. Então, orgulho do filho é o complemento verbal do verbo ter. Por isso que ele recebe o nome de objeto direto. Já consciente de seus atos é o predicativo do sujeito ela, tá? Por conta do verbo de ligação estar. E favoravelmente aos amigos é o adjunto adverbial do verbo agiu, já que ele está modificando também o sentido da forma como no caso o sujeito que é ela, agiu favoravelmente. Observe que as partes laranja agora apresentam os substantivos que estão relacionados ao verbo, tá? E aí, no caso, o substantivo orgulho, ele é o núcleo do objeto direto. Consciente, que é um adjetivo, tá? Ele é o núcleo do predicativo do sujeito, tá? E favoravelmente, que vem aí como advérbio, ele é o núcleo do adjunto adverbial, certo? Então, nesses três casos aqui, observamos o exemplo de um substantivo, de um adjetivo e também de um advérbio. Agora, esses mesmos nomes, o substantivo orgulho, o adjetivo consciente e o advérbio favoravelmente, eles foram completados por outras palavras. Que palavras foram essas? Então, analise aí. Tá? Então, ó, do filho completou o sentido do substantivo nome. Tá? De seus atos completou o sentido do adjetivo consciente. E dos amigos completou o sentido do advérbio favoravelmente. A esses nomes, nós damos, então, o termo de complemento nominal. Bom, existe também uma confusão que algumas pessoas fazem entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal, como nós já vimos, é aquele que completa o sentido de um substantivo, tá? Pode ser um artigo, um adjetivo, pronome numeral ou, quem sabe, uma oração subordinada adjetiva, certo? Já o complemento nominal, ele pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, que após eles tem um complemento. Sempre esse complemento vem associado a uma preposição. No caso do adjunto adnominal, ele vai determinar, ele vai especificar, ele vai esclarecer, ele vai modificar. E o complemento nominal não. Ele só vai completar o sentido do nome. E esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Bom, vejam agora essas duas frases para tentarmos entender como é que a gente diferencia o adjunto adnominal do complemento nominal. Bom, a lembrança é o sujeito, certo? Nos dois casos aí. E veja como é que cada um deles age. A lembrança de meu pai alegrou-me. A lembrança de meu pai alegrou-me. Tá? No primeiro caso, aqui tem como complemento nominal. E no segundo caso, como adjunto nominal. Lembrei-me de meu pai, o que me alegrou. Ou seja, quando o sujeito ele lembra do pai, ele resgata lembranças do pai, o alegra. Nesse caso aí, funciona como complemento nominal. Quando, no segundo exemplo, o pai lembrou-se de algo, certo? O que muito o alegrou. Nesse caso aí, esta lembrança, ela vem agora associada a um adjunto adnominal.
que é bem diferente do primeiro caso, certo? E aí, como é que a gente vai diferenciar um para o outro? Então, primeiro, a lembrança nesse primeiro exemplo, nós temos aí como objeto indireto, tá? Né? E o complemento verbal desse objeto indireto, a lembrança, certo? É de meu pai, ok? No segundo caso, observa aí, no segundo caso, tá? O sujeito é o meu pai. Neste caso, o sujeito é o meu pai. E, certo? O restante da frase, nesse caso aí, a vai e lembrança vai estar relacionado ao sujeito, no caso de meu pai. Então, meu como pronome possessivo, indicando também aí que está dentro de um adjunto adnominal. Ok? E de meu pai, da ideia de paternidade. Bom, pessoal, nós iremos agora passar para alguns exercícios para vocês entenderem como é que funciona a resolução e entendimento de quando é adjunto nominal e quando é complemento nominal, ok? Vamos agora para o nosso exercício para conferir o que você conseguiu absorver até este momento, ok? Bora lá. Então, no primeiro momento é para que você destaque, certo, o complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal é aquele que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. Na primeira aí, letra A. A notícia da morte espalhou-se depressa. Quem é o complemento nominal? Então, se você sabe, então já vai dar uma dica aí. Escreva no papelzinho, né, para você depois conferir, certo? Letra B. Ela tem saudades de mim. Já sabe? Responde aí. Letra C. Você tem receio daquele desvairado. Então, você vai agora dizer quais são esses aí escrevendo no papelzinho. E para finalizar no primeiro, tenho certeza de que seremos contratados. Bom, após analisar tudo isso daí, você aguarda para conferir logo mais. No segundo, você vai colocar AA para adjunta nominal e CN para complemento nominal. Analisando cada frase, você vai colocar nos espaços. Como não tem para escrever, você coloca o segundo e bota assim, segundo, letra A. E aí, se for a resposta AA, você coloca AA. Se for CN, você coloca CN. A leitura do padre nos emocionou. É AA ou CN? Responde aí. Letra B. Há um tipo de homem que não merece respeito. É a A ou CN. Coloca aí também. Letra C. A chegada ao navio foi morosa. É CN ou AA. Escreve aí também. Letra D. Foi surpreendente o julgamento dos nossos pedidos. AA ou CN. Letra E. A orientação do professor foi fielmente seguida pelo aluno. É a A ou CN. Letra F. Joaquim era um homem de consciência. É a A ou CN. Letra G. O amor da mãe pelos filhos é algo imensurável. A A ou CN. Letra H. O amor da mãe pelos filhos é algo imensurável. A A ou CN. Letra I. O respeito ao próximo deve ser uma bandeira, certo? E o restante você já sabe, é a A ou CN. E por último, pedidos das crianças são melodias muito sedutoras. É a A ou CN. Após fazer toda essa análise, e você vai conferindo aí, nós iremos agora para o nosso gabarito. Mas não avance ao gabarito sem antes tentar pelo menos responder sozinho, ok? Vamos lá? E aí, pessoal? A resposta que você colocou aí no papel está condizente com o que está aqui escrito? Se não, ainda dá tempo de adaptar. Então, na primeira questão, observe que a letra A dá morte, porque vem logo em seguida ao substantivo notícia. B, de mim, que vem logo depois do substantivo saudades, certo? Daquele desvairado também depois do substantivo receio. E certeza também, né, de que seremos contratados. Então, nesse caso aí, todos os complementos nominais, eles vieram sempre após o nome. E nesse caso aqui, a maioria foi substantivo, tá? Sempre inicia o complemento nominal com a preposição. Por isso, observa aqui, tá? Sempre inicia com a preposição. Então, ó,
daquele, que aqui tem uma contração, de mais aquele, e o da também. Então, toda vez que você for analisar o complemento nominal, ele sempre está associado com a preposição. O adjunto nominal ele pode ser o artigo, o pronome numeral, certo? O adjetivo, mas necessariamente não quer dizer que ele sempre vai começar com a preposição. Existem casos sim que começam, mas nem sempre é desse jeito. E no segundo, se você também fez e conferiu, está aí. Então, na letra A é adjunto nominal, na letra B, adjunto nominal, na letra C, complemento nominal, letra D, complemento nominal, letra E, adjunto nominal, letra F, adjunto nominal, G, adjunto nominal, H, complemento nominal, I, complemento nominal e J, adjunto nominal. Como é que a gente consegue diferenciar um do outro? Então vamos lá. Na letra A leitura de quem? Do padre. Então, do padre está relacionado à leitura. Então, está completando o sentido da leitura. Logo, do padre aqui vem como locução adjetiva de leitura. E aí, por isso que é um adjetivo adjunto nominal. Veja na letra C a diferença de um para o outro. A chegada ao navio foi morosa. A chegada aonde? Ao navio, ou seja, a chegada não pertence ao navio, tá? Então, neste caso daqui, a gente também vai dar aquela ideia de que um pertence e outro não pertence. Então, no caso, na letra A, aqui, ó, do padre está relacionado com leitura. Por isso que dá para a gente entender. Já a chegada não está relacionado ao navio, não é uma coisa própria só do navio. Então, você vai sempre analisar dentro dessa perspectiva, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitado o máximo e nos vemos na próxima aula.